mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Podeis assentar, dando glória a Jesus. Há 2 semanas que antecederam, nós estamos tratando o tema do livro do profeta Joel, especificamente falando acerca do avivamento proposto por Joel entre os anos 835 a 796 a.C., durante os dias da monarquia de Jeoás. Nós temos, evidentemente, alguns comentaristas, como por exemplo Jarchi, Kinshi, Ben Ezra, que são comentaristas judeus, que chegam a colocar a possibilidade que este texto pudesse ser escrito nos dias de Manassés, e alguns outros ainda mencionam Ezequias. Mas a probabilidade é que Joel profetizou nos dias de Jeoás, entre os anos 830 e 796, durante um período de aparente prosperidade e consequente punição. As punições que foram determinadas no livro estão muito bem específicas, no capítulo 1 inteiro e no capítulo 2 até o verso de número 12, onde você tem algumas prerrogativas de Deus para chamar a atenção do povo, e ele faz isso enviando uma grande seca que é especificamente prolongada. Ele permite uma invasão e devastação de gafanhotos, e óbvia e historicamente ele menciona sobre alguns sítios, invasões de outros povos, tais como os povos de Tiro, Sidom e da Filístia. Alguns homens mais inteligentes do que nós chegam a dizer que os 4 gafanhotos, ou as 4 fases do gafanhoto apresentado no livro do profeta Joel, que são eles o Arber, o Ialec, o Bazil e o Gazã, poderiam estar se referindo aos elementos da invasão dos povos antigos no povo de Israel. Tanto aqueles que invadiram o reino do norte como os que invadiram o reino do sul, a saber, de forma muito bem específica, a Assíria, a Babilônia, os medos e os persas, e por que não dizer também o Império Greco-Macedônio. Certo é que a partir do versículo 12 nós temos o prenúncio de um avivamento, e a chave que abre a porta para o mesmo é o arrependimento. Se você ler, por exemplo, o versículo 12, 13 e 14, você vai ver Deus chamando o povo ao arrependimento quando ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Este gesto da parte do homem para com o seu Deus faz com que Deus traga uma sentença profética benevolente. Nós estamos aqui desde o versículo 28, nas 2 terças que passaram, falando sobre esse poder de Deus que haveria de vir sobre a terra. É o avivamento prometido. Aquilo que de forma muito bem específica nós, aqui nas Assembleias de Deus, experimentamos. Logo, os versículos 30, 31 e 32 podem ser observados de 2 formas. As 2 formas são coerentes, mas uma destas formas é a forma que o pastor Presley vai caminhar com a igreja. Primeiro, os versículos 30, 31 e 32 pode ser observado numa interpretação realizada ou inaugurada. Se assim for, e é o que eu creio e que nós devemos crer, o cumprimento inicial, eu digo inicial, porque a sentença, pastor Roberto, promulgada por Joel entre os anos 835 a 796, ela se cumpre no 1º século da era cristã, nos dias de Pedro, quando no cenáculo se levanta para pregar,
em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. E de repente o poder de Deus toma toda aquela comunidade de 120 homens e o fogo do Espírito Santo consome aqueles corações e eles fazem uma grande colheita para o Senhor Deus. A mesma expressão nessa interpretação realizada e inaugurada é abordada pelo apóstolo Paulo na carta magna aos Romanos, no capítulo de número 10 e no versículo de número 13, onde Paulo está dizendo que a vinda do Espírito Santo serve para abrir o coração das nações e fazê-las entregar-se à vida e à história nas mãos daquele que tudo vê e que tudo sabe. Dito isto, nós precisamos fazer algumas observações. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo de Atos 2 é visto como uma realização inicial desta profecia. Todo elemento profético na Bíblia deve ser lido como elemento profético. Numa das temáticas do nosso curso, eu sempre tenho ensinado os nossos alunos a entender o seguinte, que eu preciso respeitar o gênero literário. Eu devo ler uma profecia como profecia, parábola como parábola, história como história, prosa como prosa, poesia como poesia. Logo, lendo um texto profético, eu preciso enxergá-lo profeticamente. É uma declaração no presente que vai acontecer no amanhã. Logo, aquele que profetiza nem sempre vê o cumprimento de sua sentença profética. Esta, especificamente, ela demora 8 séculos para se cumprir. Quando ela se cumpre, 8 séculos depois, ela se cumpre de forma inaugural, não definitiva. Porque, em segundo lugar, o início da salvação universal para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Lembrai-vos, os irmãos e as irmãs, que o apóstolo São Pedro pregou um grande sermão. E o primeiro sermão de Pedro pregado naquela ocasião foi o que Joel estabeleceu. Pedro se valeu dos escritos de Joel 800 anos antes para dizer que aquela apoteose de glória no cenáculo era o cumprimento desta profecia e que a partir de então, gregos, judeus, romanos, gentios de modo geral, poderiam acessar o coração de Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37, os homens olharam para Pedro e os discípulos quando pregou a palavra e disse: o que faremos nós diante de tão grande pregação? Pedro, levantando a sua voz, disse: arrependei-vos, seja batizado e receba o poder do Espírito Santo sobre a vossa vida. Aqui é o processo inaugural. Numa terceira observação, e agora definitiva, eu também tenho que ver este texto bíblico de forma escatológica. Porque o capítulo 3, Leonardo, filho do Leonardo, do livro do profeta Joel, tem um grande tema, e o tema é o seguinte: o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia é um dia de punição, de castigo. Sim, é um dia que Deus vai estabelecer o seu julgamento. Logo, a profecia de Joel é tida de forma inaugural em Atos capítulo 2, mas de maneira escatológica no fim de todas as coisas. Esta visão escatológica aponta 2 sentidos. O primeiro sentido está na primeira parte do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus diz que uma grande destruição, Amós, viria com relação ao território da Judéia. Todos nós sabemos que o Império Romano começa a controlar o mundo quando ele rouba das mãos dos gregos e macedônios o governo totalitário do mundo de sua época. Isto acontece em meados do ano 168 a.C. Em 142 a.C., ele sanciona toda aquela grande região da Europa, onde você vê as cidades de Apolônia, Anfípolis, Tessalônica, Filipos. Domina a região da Acaia, onde está Atenas e Corinto, e a partir daí, em 66 a.C., um general romano chamado Pompeu coloca os seus pés no território da Judéia. A partir de então,
O território de Israel não é mais disputado pelos Seleucidas da Síria e nem pelos alexandrinos ptolomaicos lá do Egito. O governo do território da Judéia, Pérea, Idumeia, Traconíades e Abilene é dominado pelo Império Romano. Todos nós sabemos que havia uma grande revolta promulgada por dois partidos, dentro dos partidos que surgiram no período intertestamento, entre Malaquias e o livro de Mateus. Você tem saduceus, fariseus, zelotes, herodianos e essênios. Os herodianos e zelotes, por ser um partido político-religioso, tinha muita contrariedade com o Império Romano, de modo que havia sempre alguém alimentando revoltas naquele território, até que Vespasiano enviou o seu general, que, diga-se de passagem, era seu filho, chamado Tito. Ele vence Flávio Josefo na Galileia, pega o caminho das pedras, passa por Jericó, sitia Jerusalém. Eu estou no ano 62 da era cristã. Paulo está praticamente morto. Pedro está praticamente morto. Todas as vozes apostólicas já haviam cessado. O único apóstolo vivo já estava para ser preso. Fugindo das garras do Império Romano era João, que foi preso na 8ª década do primeiro século e libertado no final da década, em 88, por Nerva, quando estava lá na cidade de Pátimos. Havia um caos total, era a profecia de Joel se cumprindo. Diz a história, se você for ler os 8 livros que eu tenho lá em casa, de Flávio Josefo, as guerras judaicas, que o sangue do judeu dava no joelho dos cavalos lá no pórtico de Salomão. A destruição foi total, era a profecia se cumprindo. Deus vingaria o sangue dos inocentes e Israel pagaria toda a sua negativa em ter aceitado a Vereshua Venetzari Vemele Yehudim. Eles haveriam de quitar com a prova. Eles mesmos disseram, quando Pilatos pegou a bacia de água e disse assim: eu vou lavar minhas mãos, pode jogar sobre nós o sangue desse justo. Ora, o sangue derramado foi o sangue de um, mas o sangue derramado pelo Império Romano, provocando a maior diáspora judaica, fez com que o pórtico de Salomão, que era fundo e espaçoso, desse sangue como uma piscina d'água. E o sangue dava no joelho. Sabe por quê, querido? Olha aqui para o pastor, aqui no culto doutrina. Ninguém zomba Deus. Ninguém despreza Deus, ninguém brinca com a misericórdia de Deus, ninguém menospreza aquilo que Deus. Olha, se Deus fala, acontece, se Deus fala, cumpre. Sabe por quê? Porque o meu e o teu Deus é grande, o seu poder está nesta casa para dar graça e vitória para quem necessita. Uma outra observação, não vou falar sobre ela, presbítero Leonardo, é uma interpretação futurística. E se essa interpretação futurística fosse válida, então o cumprimento de Joel, capítulo 2, versículo 30, 31, 32, não teria se cumprido em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16, e corroborado por Paulo na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 13, nem a destruição de Jerusalém. Neste caso, Joel estaria falando para o fim de todas as coisas. Mas não, já está mais do que provado. Por quê, pastor? Porque o próprio Pedro, interpretando o Antigo Testamento, na primeira pregação pública, pegou o escrito de Joel para dizer: o que vocês estão vendo aqui é poder que desce de Deus. Que poder é esse, Pedrão? É o poder do Espírito Santo revestindo homens e mulheres para glorificar o poderoso nome. Você pode dizer glória a Deus? Então nós temos aqui agora, no versículo de número 30, o derramamento do Espírito Santo e o que ele aponta. Ele aponta 2 coisas. Quantas coisas, irmãos? Fala alto. Quantas? O derramamento do Espírito Santo aponta para o julgamento de Deus às nações. Capítulo 2, versículo 30 e 31. O derramamento do Espírito Santo aponta para o julgamento de Deus para todas as nações. 3 verdades eu quero aqui absorver com os irmãos para caminhar e encerrar este capítulo. Primeiro, este será um grande e terrível dia do Senhor. Seus efeitos serão percebidos. Se você, por exemplo, pegar a Bíblia Sagrada para ler Mateus capítulo 27,
versículo 45, Marcos, capítulo de número 15 e versículo 33, e Lucas, capítulo de número 23, versículos 44 e 45, você vai perceber que as estrelas dos céus, no caso ali o sol e a lua, entenebreceram. O sol especificamente não deu a sua luz. Agora veja bem, o Sol é uma estrela de quinta grandeza, converte 4 trilhões de matérias orgânicas em energia solar por segundo. O seu poder é tão fenomenológico que ele sai de lá a 152 milhões de quilômetros e chega aqui na Terra em 8 minutinhos só. Mas quando o Filho de Deus foi morto no madeiro maldito, a luz do sol se apagou. Era próximo da hora sexta e foi até a hora nona. 3 horas de densas trevas, sabe para quê? Para que se ficasse estabelecido um sinal nesta terra, de que mexer não foi com qualquer profeta, não. Mexer não foi com qualquer homem, não. Tocaram no Filho de Deus, aquele que veio para redimir e para salvar a humanidade, e que está aqui nesta noite batendo na porta da tua alma para redimir a sua vida da sepultura. Os sinais apareceram. Segunda grande verdade, as colunas do universo serão abaladas. Lembra que houve terremoto e o próprio centurião que estava próximo da cruz olhou para ele e disse: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Os astros foram abalados. Em terceiro lugar, os homens não terão aonde esconder e nem esconderão de qualquer lugar ou para qualquer refúgio. Deixa eu dizer aqui para ti, para me pegar um adendo. Vou pegar aqui um parágrafo aqui e botar dentro de um parágrafo. Vou abrir aspas. Cuidado, você que abusa da misericórdia de Deus. Cuidado, porque a misericórdia de Deus tem seus limites, pastor. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus ela não tem fim à causa de não sermos consumidos, pois sua misericórdia se renova todas as manhãs. Sim, só que às vezes Deus muda a face da misericórdia. Veja bem, eu estou aqui voltado para vocês com a minha face direita. Se eu virar aqui, eu estou com a minha face esquerda. A misericórdia de Deus tem 2 faces. A face da unibenevolência, da bondade, do perdão, da misericórdia, e a face da justiça, que é a face onde Deus expressa para mim, que não desejo aprender por amor, como que ele consegue a fazer aprender pela dor. O indivíduo tem que escolher que tipo de face você quer que Deus olhe para você. Ah, tu tá brincando com as coisas de Deus, tá fazendo coisa errada, o seu pecado é voluntário, é sórdido, é ganancioso. Deus tem uma face para olhar para cada um de nós. É a face da justiça. É a face onde ele estabelece o seu critério, aonde as minhas explicações explicam, mas não justificam a minha omissão, a minha negligência, o meu pecado. Deus está aqui nesta noite alertando esta igreja na Assembleia de Deus de Madureira, aqui em Uberlândia, de que a face da justiça de Deus, ela vai raiar sobre a nossa vida. Ele não para te matar e para destruir, mas por meio da disciplina te levantar e te dar vida com abundância. Venha para a presença de Deus. Deus quer transformar a sua vida. Irmãos, o evangelho está tão adulterado, adulterino, fornicário e prostituído nas igrejas de hoje que eu não sei mais se eu estou fora da ambiência da escritura ou eu estou totalmente equivocado quanto às minhas interpretações bíblicas. Deixa eu dizer para ti, evangelho é coisa séria. Evangelho é transformação de vida. Ele consola, ele levanta, ele abre porta, ele enriquece, ele faz o bem, ele faz tudo isso, mas ele também castiga. Ele também exorta, ele também disciplina, ele também corrige a pessoa. E deixa eu dizer para você uma coisa: Deus tem falado ao meu coração nesta igreja que aqueles que estão usando de engano na casa de Deus vão cair por terra e o nome de Jesus há de ser glorificado nesta casa. Eu estou orando a Deus. Deus pode deixar as coisas acontecerem. Sabe por quê, irmão? Nós estamos numa época, a palavra pastor, por exemplo. A palavra pastor, no hebraico é roi. Vem de um radical, roá. Mas no grego é poimen. Pastor. Qual é a função do pastor? Proteger enquanto pasta. É a função do pastor. Possibilitar que as ovelhas alimentem com segurança. Pastor é aquele que protege a manjedoura. São símbolos,
São tropos, tropologia. A relação do pastor não é com a ovelha primária. A relação do pastor é com o pasto, primariamente. Secundariamente, com a ovelha. O pastor que tenta ter a relação com a ovelha, sem a relação com o pasto, ele pode até se relacionar com a ovelha. Mas ele vai tratar com o que se ele não tem alimento? Ovelha não come palha, bode come. Ovelha não come sobremesa, bode come até... Você não sabe o que bode faz não, meu amigo. Ovelha é acostumada com capim verde, que desce da presença de Deus, da glória do Senhor. E a sua palavra, a igreja tem que ser empanzinada da Bíblia, empanzinada da palavra. A palavra cura, liberta, transforma, renova, capacita, dá vida, levanta o homem e põe ele para ficar de pé. Então os homens precisam voltar à presença de Deus o mais rápido possível. E o derramamento do Espírito Santo, ele aponta para o julgamento de Deus para as nações. Em segundo lugar, o derramamento do Espírito Santo aponta para a salvação de Deus a todos os povos. Repita comigo, irmãos. Deus quer. Fala alto. Deus quer salvar a todos os homens. É um desejo de Deus. Opa! Opa! É engraçado que aquele texto áureo da Bíblia Sagrada é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto de João 3,16, ele parte de um diálogo. Olha aqui para mim. As maiores verdades explícitas de Deus na Bíblia foram dadas a uma ou a um grupo muito resumido de pessoas. Quando Jesus explica para a mulher de Sicar aonde se adora, se é lá ou se é aqui, aquela expressão, chegará um tempo e já chegou em que os homens adorarão o Pai em espírito e em verdade, nem em Jerusalém, nem aqui. Deus fará de cada coração um templo onde a sua glória será habitada. Ele deu para a mulher samaritana. Aqui ele está falando com Nico, grande, Demos, povo, grande entre o povo. Ele dá João 3,16 para Nicodemos. Só que nós traduzimos João 3,16 de uma forma um pouco estranha. Porque o primeiro texto é, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Aí a gente usa uma expressão assim, é tão grande que não pode ser expressa. É tão extraordinária que não pode ser medida. É de tal maneira. Não é errado você dizer isso. Porque o amor de Deus é grande, é profundo, não tem profundidade, não tem latência, não tem abrangência para caber o amor de Deus. Mas o sentido do texto não é esse. Os versículos de número 10, 11, 12, 13, 14 especificamente e 15, a Bíblia diz que Jesus usa uma figura do Antigo Testamento para descrever o que ele viria fazer. Ele disse assim, assim como Moisés erigiu uma serpente no deserto, para que todo aquele que para a serpente olhasse pudesse ser salvo do veneno mortífero, assim também Deus fez, porque ele amou o mundo de tal maneira. Que maneira? Da maneira em que Deus libertou os filhos de Israel que olharam para a serpente. Todos nós agora podemos ser salvos se olharmos para o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A maior notícia que eu posso dar para você nesta noite é que Jesus Cristo pagou a sua conta lá no tribunal de Deus e todos nós vamos viver diante dele e o seu santo nome será adorado. A palavra que Jesus disse no Calvário foi tetelestai, significa está consumado. Ele rasgou, era a palavra que usava quando a dívida foi paga. Ele libertou nós do veneno da serpente mortífera. Yetzer levi hadan hará, da sua inclinação para o pecado, da sua inclinação para o mal. Ele fez isso te justificando, santificando e glorificando. Na justificação te livra da pena do pecado, na santificação da influência do pecado, na glorificação da presença do pecado. Com Deus você foi salvo, está sendo salvo e será salvo, e o nome dele é glorificado nesta igreja. Então o derramamento do Espírito Santo, glória, ele veio possibilitar a salvação. Você está ouvindo, pastor? Diga glória a Deus. Segundo lugar, as colunas do universo foram abaladas. Já falei isso aqui. Pedro citou a passagem já cumprida como um prelúdio. Repita comigo, prelúdio. É a palavra prelúdio, às vezes poucos irmãos não entendem, que eu sei que a grande maioria de vossas eminências são
extremamente inteligentes. Mas é o início, repita comigo, início. Fala, início. É o início, irmão, da obra de Deus, 2000 anos atrás. Pedro Ré, o bicho desabado lá da Galileia, levanta para falar no cenáculo. Ele dá uma pontada. Você já pensou um cidadão daquele falando lá no cenáculo, que um doutores da lei, homens da mais profunda magnificência, festa de Pentecostes, a segunda das 3 mais importantes, que é Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, Sucote. Está lá Pedro, aí Jerusalém apavorada, e Pedro se levanta e ele prega a palavra do evangelho. Deixa eu dizer para você uma coisa, irmãos, nós estamos atrás de muito modismo. Nós estamos atrás de muitas soluções que são técnicas, que são subterfúgios que tentam esconder a deficiência da nossa pregação, a deficiência do nosso ministério. O meu e o teu ministério precisa de 2 coisas: poder de Deus e escrituras sagradas. Escrituras sagradas e poder de Deus. Métodos são bons, métodos são interessantes. O entenebrecimento das luzes pode ajudar de algum sentido, provocar alguma sensação no seu coração, mas quem toca a tua alma é o poder da palavra. Quem toca a tua alma é o poder da oração. Eu tenho dito a Deus: Deus, derrama unção sobre a minha vida e unção sobre esta igreja, porque a unção quebra o jugo e o nome do Senhor é adorado no coração da tua casa. Haverá salvação para aqueles que invocam o nome do Senhor. Em terceiro lugar, este derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Repita comigo, irmãos, toda a carne. Não, fala alto assim, toda a carne no 3. 1, 2, 3. Toda a carne. Oh. Você não sabe, rapaz. Eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar. Os irmãos visitam. Eu tenho certeza que eles pensam assim: esse som não é normal. Eu vou lhe ajudar. Calixto I, do 3º para o 4º século, era um escravo, rapaz. Um escravo. Foi o 16º bispo de Roma. Um escravo. Ambrósio de Milão, esse era mais polido, mas era governador. Ele estava lá em Milão, lá para proteger a igreja quando estava escolhendo o novo bispo de Milão. Aí uma criancinha disse assim: Ambrósio para bispo. Aí ele, cala a boca, menino. Aí o pai olhou para o menino: Ambrósio para bispo. Aí a mulher: Ambrósio para bispo. De repente a cidade de Milão toda: Ambrósio para bispo. Em 7 dias de nada, ele se tornou um dos mais proeminentes homens da história do cristianismo. Por quê? Porque ele resistiu o próprio Teodósio I. Que Teodósio I foi quem sancionou o cristianismo como religião oficial do império. No Édito de Tessalônica, em 380. Sim, ele sanciona. Aí, por ele ter sido patrono do cristianismo no Império Romano, ele queria ter pompa. Ele queria entrar na igreja, dominar a igreja, mandar na igreja. Ele tinha todos os auspícios governamentais para a igreja. Só que ele provoca uma mortandade na cidade de Tessalônica. Quando ele faz uma revolta, ele mata muita gente. Quando ele vai lá para Milão para participar da Eucaristia ou da Ceia do Senhor, Ambrósio sai na porta da igreja e taca-lhe a mão no peito e disse: aqui dentro da casa santa de Deus tu não vai entrar. Aí Teodósio olha para ele: mas tu não sabe que nós somos peixe, rapaz? Eu sou imperador e tu é o governador. Não, eu era o governador, agora eu sou o sacerdote desta casa, e com os pecados que tu fizeste em Tessalônica, aqui você não vai entrar. Ele entrou para dentro, os cavaleiros de Teodósio invadiram o templo de cavalo, matou ele lá dentro, mas ele não negociou as verdades de Deus, porque Deus escolhe a quem ele quer usar. Deus faz com toda a carne. Deus pega a gente insignificante, pega a gente pequena. Tu fica aí, rapaz, olhando, ciscando igual a galinha choca, rapaz. Tu não quer mudar a tua vida, por quê? Ei, moça, por que você não quer mudar a tua vida, moça? Por que você não quer abandonar o pecado? Abandonar as mazelas? Rapaz, por que você não larga esse celular viciante? Deus quer te embriagar de glória, de graça e do poder do Espírito Santo. É assim. Diga graças a Deus. Este derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne abre portas, glória, para a salvação de todos os que creem. Vamos repetir isso, todos os que creem no 3. 1, 2, 3. Aí, você tem que considerar o seguinte: calma, acalmai. Capítulo 3, porque agora é o julgamento.
Eu não li no início. Veja. Eis que naqueles dias, essa situação, o presbítero Léo me perguntou ontem, por que Robert Etienne, o francês, dividiu a Bíblia por capítulos e versículos? Você perguntou para mim. Eu falei, para te ajudar, rapaz. Para te ajudar, rapaz. Como é que eu ia identificar o que eu estou lendo se eu não tenho capítulo e versículo? Para te ajudar, disse para ti. Então, quando foi escrito o texto, escrituristicamente, não tinha, que era manuscritologia, não tinha isso aqui era direto. Aí no capítulo 3, eis que naqueles dias, e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, glória, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra eles, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Antes de entrarmos aqui, eu tenho três verdades para trazer sobre o Deus que julga as nações. Vamos repetir o Deus que julga as nações no 3. 1, 2, 3. Esse dia será de glória para o povo de Deus e de juízo inevitável para os ímpios. Eu repito, esse dia será um dia de glória para o povo de Deus e juízo inevitável para os ímpios. Duas coisas são postas aqui de forma antitética, de forma diferente. A glória para os que são salvos e a perdição para os que são condenados. É juízo de Deus. É Deus se levantando de forma implacável e violenta contra as nações que se esquecem de Deus. Nós não podemos, sobre qualquer hipótese, crer no universalismo, que no fim de todas as coisas Deus resolverá de alguma maneira que todos serão salvos. Não, só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe uma vida. Quando Jesus arrochou o discurso, quando ele disse aquele sermão, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem não participar, quem não se alimentar dele não tem parte comigo. Aí o povo escandalizou. Jesus vinha da região de Decápolis, Rafana, Canata, Damasco, Dion, Ezetópolis, Gadara, Gesara. E ele está todo estressado, e ele dá esse sermão difícil, que o povo está indo atrás do pão que ele dá, não do pão que ele é. Aí ele diz assim, se vocês não comerem do pão, mas o pão que eu sou, não o pão que eu forneço. Aí o povo escandalizou, capou, logo foi o rato, foi tudo embora. E Pedro veio dizer assim, o senhor está perdendo curtida, está perdendo compartilhamento, o senhor está perdendo status. E Jesus olhou para ele, por que você não vai embora também? Ele disse, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus. Ele é a visão visível do Deus invisível. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E Ele está dentro desta igreja aqui nesta noite, se fazendo representado pelo poder do seu Espírito Santo. E todo aquele que for aceito na sua glória, o nome escrito no livro da vida, este viverá para ver a glória do dia final. Mas aquele que abandona Jesus, aquele que não se deixa ser convencido pela transformação do Evangelho, estes herdarão condenação eterna. Em segundo lugar, o Deus que julga nações mostra-nos que esse dia será um dia de luz para muita gente, mas será um dia de trevas para outras pessoas. Terceiro lugar, aqueles que perseguiram e pisaram o povo de Deus enfrentarão a ira do Todo-Poderoso. Você está ouvindo, pastor? Irmão, diga glória a Deus. Eu vou dar uma notícia. Você não tem nenhuma responsabilidade para desejar o mal para quem te faz o mal. Tu não podes fazê-lo. Você está ouvindo? O pastor, diga amém. Você não pode desejar o mal para quem te faz o mal. Até porque o mal que eu desejo a qualquer que seja o indivíduo ou a pessoa é um mal que fala mais de mim como pessoa do que do indivíduo como inimigo. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. E eu digo para minha esposa e digo lá em casa, eu não quero ser instrumento de punição para ninguém. Eu não quero que Deus pegue uma causa que é minha,
para fazer dessa causa um motivo de litígio. Até porque eu não sou Palomão, não sou Antão, não sou Marcário, não sou Basílio, não sou Gregório, não sou Gregório de Nissa, não sou Agostinho de Hipona, não sou Mônica, não sou Perpétua, não sou Felicidade, eu não sou Gregório Magno, eu não sou Francisco de Assis, eu não sou ninguém desse povo, não. Eu estou lá na escala pormenorizada diante dos homens que são grandes perante Deus. Eu não quero não que Deus não, mas o texto diz que Deus vai pegar indivíduo por indivíduo para fazer as imprecações que estão guardadas diante dele, não as imprecações que saem da nossa boca. Oração imprecatória foi o que foi lido aqui hoje, por exemplo, pelo nosso querido presbítero e amado Rogério. É uma oração imprecatória, aquela oração imprecatória são textos dos Salmos, onde o indivíduo, à luz da revelação do Antigo Testamento, pede a Deus que Deus castigue, que Deus puna. Igreja não pede punição para ninguém. Igreja não pede punição e nem condenação para ninguém. Igreja é uma porta de salvação para todo aquele que vive diante de Deus. Repita comigo, mas Deus sabe. Deus sabe, rapaz. Deus sabe. Deus sabe. A nossa responsabilidade, por exemplo, o Salomão era o avô de Edwards. Edwards foi uma das figuras mais importantes do grande despertar do século XVIII. Tão grande essa figura que, junto com George Hitterfield, foram os dois fenômenos de Deus na Terra que sacudiram a outra América. Foram os dois. Mas Edwards começou a perceber que o povo vinha para a igreja só para participar da ceia do Senhor uma vez ao mês. Aí ele começa a ver gente levando pão na boca, pão, porque corpo não é. Porque o corpo não é transubstanciação e, de certo modo, nem consubstanciação. Nós estamos para crer numa ideia bem próxima de Wilco Zwingli, mas eu não tenho nem tempo para falar tecnicidade, porque eu não sei se eu canso vocês, se eu estresso vocês. Mas aquilo é pão que faz mal para a saúde. Aquilo é suco que faz mal para a saúde. Aí você não precisa enterrar aquilo são símbolos que representam na metanoia, na cabeça do indivíduo, a imagem do corpo, a imagem do sangue. Aí Jonathan Edwards entendia que muita gente bebia, fazia farra, prostituía, aí dia de domingo estava na igreja, querendo participar na ceia do Senhor. Ele começou a repreender isso na igreja. A igreja sempre rejeita um líder que prega contra o pecado. Abre os coaches, pelo amor de Deus, da internet. Eles não confrontam ninguém. Eles não apegam ninguém porque não dá ibope. Não dá alavancagem, eles não têm nenhum compromisso com a verdade do evangelho. Tem mais um, eu sou o pastor dessa igreja, eu tenho autoridade para falar. Eu sei que nem sempre é fácil para você digerir isso, mas eles não faziam. Aí Edward se levantou, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi expulso da igreja por 230 votos a 23 ou 30. Ele perdeu quase 10 vezes mais. O concílio tocou ele para fora da igreja. Sabe por quê? Porque o que tem de gente em pecado querendo manipular a obra de Deus na sua casa é grande, mas só que aqui, em nome de Jesus Cristo, nós não sonegaremos a verdade eterna. O evangelho será pregado e tu serás convencido de que tu tem que abandonar a vida de pecado e voltar para a presença de Deus. Tiraram ele da igreja. Um homem, irmãos. O que é que eu sou, hein? Perto dele. Um carrapato de cachorro vira-lata. Saiu caladinho. Vai na internet em sua casa hoje e pergunta assim: o último sermão de Wesley na igreja de North Stephen, em Massachusetts. Vai lá. Ele deu uma pregação com 5 características lindas. Lindas, ele tinha tudo para revoltar. A última pregação, agora eu deito o pau da caçapa. Eu arrependo. Não, linda. Ele foi convidado para ser reitor de Princeton, mas ele morreu antes.
Porque os homens bons, eu estou para crer que Deus leva logo. E o senhor está aqui porque eu sou ruim que só trapaça. Eita, o som ruim ele vai deixando aí para ver se conserta. Mas os bons ele acende, ó, a lamparina e vai lá. Deixa eu dizer para ti, enquanto eu e você estamos aqui, é a oportunidade de você se melhorar na piora do seu irmão e eu melhorar na sua piora. E abraçando-nos uns aos outros, servindo-nos uns aos outros, nós seremos levados para as mansões celestiais. E o nome do Senhor nosso Deus será glorificado. Em último lugar, Deus mudará a sorte do seu povo. Aí, repita comigo: o julgamento começa. É pancada, né? Ainda bem que eu estou acabando, que eu já peguei o espírito aqui de João Batista, ou o espírito de João Batista, no sentido cômico, né? Mas olha aqui, ó, o lugar do julgamento é definido. Tá aí, olha aí o texto. E eis que naqueles dias, naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. Repita, vale de Josafá no 3. 1, 2, 3. Nós não sabemos se isso aqui é uma metáfora, é uma simbologia, porque esse vale não existe no território de Israel. Pode ser associado o vale de Josafá ao vale Cedron, com M no final, mesmo sufite, ou o Monte das Oliveiras, ninguém sabe. Mas tudo indica que é um empréstimo tropológico, porque o nome Josafá significa Deus julga, Deus é o meu juiz. Então, o profeta Joel, inspirado por Deus, pega o nome de Josafá para dizer que a reunião que eu estou marcando é para estabelecer duas coisas. Qual? Misericórdia para quem for meu povo, e castigo e condenação eterna para quem são ímpios. O lugar é definido. Nações eu farei congregar ao vale de Josafá. Deus vai marcar o lugar. Irmão, você já pensou o dia do julgamento? Vamos pensar lá no Apocalipse agora. O dia do tanto que vai demorar, obra por obra das mãos dos ímpios serem fornecidas diante do altar da glória. E quantos milhões de anos vai demorar esse julgamento, onde cada um vai ouvir estampada, nua e cruamente os motivos pelos quais foi condenado? Já pensou o tanto que isso vai demorar? Só que Deus está dizendo aqui no texto, isso é corroborado e aprovado em toda a luz neotestamentária. Ele vai estabelecer o seu julgamento a todas as nações, e homem por homem, pé por pé se levantará diante dele, e todos serão julgados conforme a sua obra. Segundo lugar, o tempo do julgamento é definido. Este será o tempo do fim, será o grande dia do juízo. Olha aqui o texto bíblico, ó. E ali entrarei com eles em juízo. Deus está dizendo, irmão, olha aqui para mim, você é quem que eu sou? Quem que eu sou? Ninguém. Você entra em juízo comigo, você ganha facinho. Eu entro em juízo contigo, tu ganha facinho, eu ganho facinho. Nós somos seres temporais. Agora, quem, pois, poderá entrar em juízo contra Deus? Deus disse assim, eu que vou entrar em juízo contra ti. Sou eu que vou entrar. Agora, põe um abraço aí, mete a queda de braço. Como é que você pode fazer? Às vezes, Deus faz uso desse tipo de linguagem. Por exemplo, a irmãzinha lá de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, é interessante nós considerarmos o seguinte. Existiram fatores históricos que corroboravam com a grandeza de Laodiceia, como, por exemplo, o fato dela ter pego o título de capital meridional do Império Romano naquela região da Frígia e da Capadócia de Colossos, que inicialmente, no período intertestamentário, Colossos tinha esse poder. Mas com a mudança da rota do imperador, favorecendo Laodiceia, Laodice, ela passou a ter mais hegemonia. Tanto é que 2 terremotos abalaram a cidade, destruíram totalmente. O terremoto de 40, da quarta década antes do primeiro século da era cristã, se eu não estou equivocado, arruinou a cidade. O imperador tentou mandar dinheiro, ela disse, eu não preciso de dinheiro de ninguém, nem do Império Romano. Por isso que ela era toda pancosa. O cabelinho lá em cima, eu sou rica, eu sou não sei o quê, aí o Senhor aparece, tu nem sabes, tu nem sabes que tu és cega, que tu és pobre e que tu estás nu. Eu sugiro que de mim tu compres ouro refinado pelo fogo. E agora, compra? Como que se paga com Deus aquilo que eu quero propor com negócio? Hein?
Como que se paga com Deus aquilo que se propõe na banca do negócio, hein? Paga! Tu não paga tudo, paga o ouro que eu tenho para te dar, colírio que eu tenho para te vender, e roupa para te vestir, sua pelada. Paga! Tem hora que Deus faz isso. Vocês estão ouvindo o pastor? Amém? Ele é que faz, não sou eu. Está tudinho na Bíblia. Você talvez fica mais assim, será? Porque eu estou te falando que eu estou entendendo o que está acontecendo, rapaz. Eu estudei isso aqui, eu estudo a vida toda. Talvez eu estudo mais durante o dia do que você dorme durante a noite. Eu estou te falando que eu sei que tem hora que Deus chega em mim e fala assim, presta, hein? Eu vou arrochar o nó, porque eu te amo, eu quero te levantar, eu quero te ajudar, eu quero te dar graça, eu quero só que você não está entendendo, você não está vendo, você não está ouvindo, mas pelo poder da glória de Jesus, Ele está aqui nesta casa, nesta noite, e Ele vai derramar poder e grande glória para todo aquele que vive nele crê. Então repita comigo, Deus entrará em juízo. Terceiro e último, aí eu termino, tá? A razão do julgamento é definida. Olha, eu vou... Aqui a minha vista assim está meio ruim. Aqui, ó. Entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo. Por causa de quem, irmãos? Tá vendo? Nós não precisamos fazer imprecações. Não precisamos. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você não precisa fazer imprecações, mas as imprecações que você não faz por você ser cristão e piedoso, elas estão armazenadas diante de Deus. Eu vou entrar com juízo às nações, que é nação. Eu vou entrar em juízo às nações, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Provavelmente esta é uma referência a Tiglat-Pileser III, Sargão II, Assurbanipal e provavelmente Senaqueribe, que fizeram essa expansão demográfica, espalhou os povos por toda a região dos domínios que por eles eram conquistados. Também uma referência ao Nabucodonosor e Nabopolassar, o seu pai, que fez o mesmo entre os anos 606, 597, 586 a.C., esparramando a nação de Judá. Não, pastor, eles foram somente para a Babilônia. Não, na cabeça sua foi. Mas quando Ciro, em 538 a.C., promulgou o decreto para que o povo voltasse, muita gente se espalhou. Tanto é verdade que o livro de Esther é tido no ambiente do cativeiro babilônico sem o cativeiro babilônico. Porque quando Ciro decreta que todos voltem, muitos estavam acostumados e permaneceram lá. Tanto é verdade que Esther está no ambiente da cidadela de Suzã. Lembra que quando os judeus revidaram o decreto de Ramã por Mordecai, lembra daquela? Isso eu não sei nem se você lembra, porque eu estou falando de um texto difícil, que não sei se você lê também, não sei também, não sei não. Mas deixa eu dizer, lembra daquilo? Sabe quantas pessoas morreram? 70 mil homens morreram das outras nações. Se 70 mil homens morreram das outras nações, que se levantaram conforme o segundo decreto de Esther, aonde Ramã foi morto e a ordem a Mordecai foi dada para que os judeus revidassem na festa de Purim, de Purã, você lembra disso? Se 70 mil de lá morreram, quantos de cá estavam lutando? Tinha dezenas de milhares de judeus esparramados por todo mundo. Só que chegou a hora de Deus pegar moeda por moeda e prestar conta por conta de quem esparramou o seu povo. Porque Deus sabe, irmãos, cada um de nós, Ele sabe quem é seu servo, sabe quem é sua serva, e esse mesmo Deus, que é o Deus desse povo, é o teu Deus, é o meu Deus, Ele está aqui nesta noite para nos dar. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Terça-feira que vem nós continuaremos, se Deus quiser,